Começou, amiga. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos ver se está funcionando aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui ao vivo, eu e a doutora Mônica, para uma live surpresa desta semana. Né, doutora? É isso aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pensão alimentícia, mitos e verdades. Então, a gente gostaria de conversar com vocês e que vocês é, colocassem aqui as suas dúvidas para a gente, tá? Nós responderemos na medida do possível. Isso. Doutora, Oi, faça. Vamos novamente às apresentações, que eu acho que deve ter muita gente aqui que não a conhece ainda, né? Aqui na minha página a maioria me conhece, sou a Daniela Silva, advogada, especialista em direito de família e direito previdenciário. E aqui está a doutora Mônica Ito, especialista em direito de família. Faça suas apresentações, doutora. boa noite, gente linda, tudo bem? Então, eu e Daniela trabalhamos juntas e somos muito amigas e estamos nessa seara deliciosa que é a área de família. E estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, na medida do possível, como disse a Daniela, né? Porque às vezes a gente não sabe, então a gente vai lá, estuda e, e consegue, né? Tirar as dúvidas de vocês. E estamos aí, para o que vocês quiserem saber. Vamos lá. Bom, acho que assim, a princípio, Mônica, a gente poderia falar um pouquinho sobre a questão. Boa noite, Cássio, tudo bem? Chama o pessoal aí para participar, para tirar as dúvidas. Acho que, a princípio, a gente poderia esclarecer um pouquinho sobre o que é a pensão alimentícia, porque ela não se limita só ao direito de família, né? Existe uma Sim, pensão alimentícia também voltada para o direito civil, não é mesmo? é isso aí. Então, o que acontece é o seguinte, gente, nós estamos enfrentando uma pandemia e muita gente tem dúvidas com relação à pensão e gostaria de saber como que fica diante da pandemia, diante de um direito civil, diante de tantas coisas que estão acontecendo, né? E o STJ tem mudado o entendimento, né, Dani? Sim. No início da pandemia, eles não estavam aceitando nenhum tipo de prisão domiciliar, não estavam aceitando nenhum tipo de prisão civil mesmo, né, pelo não pagamento da pensão, mas agora a coisa está mudando um bocadinho, né? E diante de tanta gente sem conseguir honrar a pensão, a tornozeleira eletrônica tem sido a solução encontrada para pressionar com a obrigação alimentar. Gente, a internet está meio lenta, eu peço que vocês desculpem a gente qualquer falha, se cair a gente retorna, tá? Fica tranquilo. Parou Mas aí? como deu uma travadinha, mas assim, a doutora Mônica estava falando basicamente o seguinte, que hoje a pensão alimentícia, ela impossibilita, diante do cenário da pandemia, a prisão do devedor em presídio, tá? Mas isso não exclui a penalidade daquele que não cumprir a obrigação de prestar os alimentos. Ele vai ter uma sanção, sim. Ele vai ter o seu direito de ir e vir limitado. Agora, com o entendimento recente, com a colocação de uma tornozeleira eletrônica, até mesmo prisão domiciliar, alguns meios os tribunais estão adotando para suprimir a falta dessa prisão normal que acontecia antes, né? Sim, e até, Dani, acho que é interessante a gente dizer que isso só é possível quando existe um acordo homologado pelo juiz, quando é
uma pensão alimentícia que já foi definida por um juiz. Aquelas que são ditas de boca, não tem como, né? Ou quando é Ela muito não gera, informal. ela não gera um título, né, obrigatório. Isso, quando se trata de uma situação muito informal, a gente não faz milagre, né, Dani? Não Então, tem como. não tem como. Então, a gente precisa do mínimo de formalidade, um acordo, e que seja homologado por um juiz, para a gente poder fazer realmente essa execução, para a gente poder correr atrás, né, do direito das pessoas. Assim, como a doutora Mônica tem dito, chega muitas vezes a questão de que, eu combinei com ele um valor, mas ele não pagou. E agora, como é que faço? Vamos executar? Ele vai preso? Vou receber os atrasados? Não, gente, se não tem um título executivo, se não tem uma decisão do juiz, seja ela homologando um acordo entre as partes, ou uma sentença em que ele teve que decidir como seria, não tem como fazer uma execução, tá? Existe uma discussão aí com relação à flexibilidade que teve, com a possibilidade de fazer um acordo em cartório, por escritura pública, se isso gera direito à execução, mas ainda é um tema muito novo, muito precário para se discutir, tá? Então, a princípio, para ter direito a iniciar o processo de execução de pensão alimentícia, é necessário um título executivo. Boa noite, doutora Luciana, que bom você aqui com a gente, né? E o que a gente precisa, hoje a gente estava conversando sobre um assunto bem interessante, que são os alimentos gravídicos, né, Mônica? Como nós dissemos, a pensão alimentícia ela não se limita só à questão de pai e filho, né? Sim, muitas vezes as pessoas têm relacionamentos rápidos e desse relacionamento acontece uma gravidez, né? Muitas vezes, quando essa mulher que está grávida não trabalha, ela precisa de ajuda financeira para arcar com os ônus da gestação. São remédios, exames, né? Muitas vezes é necessário algum tipo de exame que ela não está habituada a fazer, nem remédios que não está habituada a tomar. E isso gera um custo. A própria alimentação da gestante também, né? E muitas vezes esse pai, ele não sabe, né, que esses alimentos gravídicos são devidos desde a concepção. E quando acontece um nascimento com vida, esses alimentos já se tornam os alimentos da criança, né? Que viabilizou, nasceu com vida e é devido, né? Já é devido desde a concepção e não do nascimento. Ele, na verdade, durante a gravidez, ele é devido pelo estado gestacional, né? Para suprir as necessidades da mãe enquanto grávida, né? E isso engloba medicamentos, engloba alimentação, vestuário, tratamento médico, o parto, exames, né? Mas, em contrapartida, esse alimentos, ele é fixado também dentro do trinômio que é fixado a pensão alimentícia comum, digamos assim, né? Porque o gravídicos, ele é relativamente muito novo ainda na legislação, porque ele é de 2008, né? Que 2008. temos uma lei. Foi em 2008 que se fez uma lei estabelecendo os alimentos gravídicos. Antes era uma discussão jurisprudencial. Lei 11.804, de 2008. Isso. Porque até então só havia discussões jurisprudenciais, né? E aí fez necessário a edição de uma lei para regulamentar isso. E Sim. Com isso, como a doutora disse, após o nascimento da criança com vida, esse alimento ele se converte na obrigação de prestar alimentos. Ele deixa de ser uma obrigação entre os genitores, né? No caso, para o genitor em favor da genitora,
porque é impossível o genitor ficar grávido, né? Então, não há alimentos gravídicos para o homem, nesse caso, né? Mas há para a mulher. E nascendo essa criança, essa prestação ela pode ser convertida em pensão alimentícia para a criança. Isso, ela é convertida ou pode ser rediscutido o valor, né? Sim. Não que necessariamente será mantido o mesmo valor, porque talvez durante a gestação o valor era depende da necessidade, né? Vai ser analisado caso a caso. É interessante dizer também, Dani, que os alimentos gravídicos, eles podem ser deferidos pelo juiz inaudita ter parte. O que significa isso? Isso significa dizer que o pai, o suposto pai, né, não vai ser consultado, não. O juiz vai dar sem ter que falar com ele, sem ele ter o direito de se defender, né, anteriormente a ele liberar, né, que comece a ser pago esse valor. Basta que haja uma evidência forte de que aquela pessoa é o pai, né? Sim. Então o juiz vai também, nascendo essa criança, fazendo-se o exame de DNA, constatando-se que a criança não é daquele pai, ela não é obrigada a restituir o valor dos alimentos. Ela é obrigada a restituir apenas o valor do parto, caso ele tenha sido pago, ou de algum medicamento a mais com relação à gravidez. Mas alimento mesmo, ele não é obrigado a restituir. Ela não é obrigada a restituir. Até porque segue a mesma linha da prestação alimentícia, que é o caráter alimentar da prestação, né? Subsistência, que não aceita repetição, não aceita devolução. Muitas vezes os pais tem um julgado correndo recente aí, né? Que o pai exigiu a exoneração porque o filho mora com um padrasto que é rico. O que acontece? A doutora Mônica me corrija caso eu esteja errado. Não é o fato da criança morar com a mãe que se casou novamente com uma pessoa ou o pai, vice-versa, não interfere a questão de qual genitor está na guarda dessa criança, se casar novamente com uma pessoa que tenha condições maiores do que aqueles pais. Por quê? Os alimentos, eles decorrem de quê, gente? Do que a gente já discutiu aqui numa live anterior, do pátrio poder, do poder familiar. É o fato do pai ter o poder familiar sobre aquela criança. Ele continua tendo obrigação de sustento. Isso vem lá da Constituição Federal, que aí passou pelo Código Civil, que do Código Civil passou pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí surgiu uma lei que trata a respeito dos alimentos, que é 5.000 e alguma coisa, o número da lei, não me recordo exato. Mas, assim, o fato da criança morar com um padrasto ou uma madrasta que tem uma condição financeira melhor que a do pai, não vai exonerar. Por quê? Porque esse padrasto não tem pátrio poder sobre aquela criança. Exatamente. E mais até do que porque isso, as condições que são analisadas são... antes era um binômio, necessidade e possibilidade, a necessidade da criança e a possibilidade do pai. Agora, se colocou mais um requisito, que é a equidade, mais um pilar, que é a equidade, que é para colocar uma obrigação equitativa entre os pais. Além de analisar a necessidade da criança e a possibilidade do genitor que deve alimentos, analisa-se também as condições daquele genitor que está na guarda da criança, para poder estabelecer-se um valor equitativo, equitativo, aquelas necessidades da criança e as possibilidades dos três envolvidos. Mais um mito que as pessoas confundem muito e acham que é possível, né? Muitas mães acham que quando o pai não paga a pensão, não pode ver a criança. Isso não existe, gente. Isso não existe. Uma obrigação não vincula a outra. Exatamente. O direito de visita do pai não está vinculado ao pagamento da pensão. Ele pode não estar em dia com a pensão e
ver o filho e visitar o filho. Isso é uma coisa que muitas mães têm dúvida e perguntam, né? Então, não estão vinculados, não. Apesar que os dois, tanto os alimentos quanto o direito de visita, eles não são um direito dos pais, é um direito da criança. Da criança, Que a gente exatamente. também já trouxe aqui numa live anterior, é um direito da criança e, na verdade, é um poder-dever dos pais. Os pais têm Exatamente. obrigação de sustentar os filhos e obrigação de visitá-los, que é para manter o laço afetivo, Vínculo. o vínculo. Inclusive, eu já mencionei numa live, acho que com a doutora Ana Luísa Tangerino, que eu fiz há pouco tempo, a respeito disso. Ou com a doutora Maria Luísa, não me recordo. Que não, aquele genitor que tem obrigação de visita, não fazendo a visita, existe uma ação chamada ação de obrigação de fazer para obrigá-lo a visitar a criança. Quase ninguém sabe da existência dessa ação. Quase ninguém sabe disso, é verdade. E o que acontece? Muitas vezes, esse pai que visita ou essa mãe que visita promete, a criança fica pronta esperando. E, gente, vocês não têm noção do problema psicológico, emocional que isso traz para uma criança. Ficar esperando, né, o pai ou a mãe chegar para a visita e não chegar, e não vir. Por isso que existe Exato. essa ação de obrigação de fazer. E além da ação de obrigação de fazer, pode gerar também um direito a uma indenização por dano moral, dependendo da extensão do dano causado nessa criança. Sim. Né? Porque isso pode ser considerado um abandono afetivo. Sim, abandono Os tribunais afetivo. já têm sido muito severos com relação a esse tipo de atitude. Sim. Porque não são raras as ações em que chega a notícia de que o pai não visita ou a mãe não visita, de que deixou aquela criança, muitas vezes com a justificativa de que eu não paguei a pensão, então ela não me deixou ver. Gente, de novo, uma coisa não está vinculada à outra. Cada ação, cada obrigação dessas que a gente está falando tem um meio judicial correto para se exigir. Os alimentos, se existe uma decisão judicial já fixando, existem as ações de execução. Travou aqui para mim, Dani. Oi? Voltou? Dani? Oi? Mônica? Gente, tá normal aí para vocês? Agora voltou. Então, voltando, essas ações de execução, elas têm duas possibilidades, a prisão e a penhora. E agora tem uma nova sanção que os juízes estão adotando, que é a cassação do direito, a apreensão da habilitação desse genitor que deve os alimentos, né? Além de outras medidas de restrição do direito de ir e vir, porque é um meio que se encontrou para poder tornar efetiva a lei. É uma situação coercitiva, porque não é cumprida por livre e espontânea vontade, né? Então o Estado tem que agir, o juiz tem que agir. Exatamente. Um outro mito, né, doutora Mônica, é a questão do valor que é fixado à pensão alimentícia. Sim. Tem um valor fixo? Pergunta isso, né? Existe na lei um percentual? Oi? Existe na lei um percentual, doutora? Porque claro eu acho que não. Essa pergunta deve chegar bastante, né? Sim, sempre. As pessoas sempre perguntam isso. Como a gente já explicou aqui, gente, existe o binômio necessidade, possibilidade, equanimidade agora, né, doutora? Então, assim, existe um valor habitual a ser pago, né? O que a maioria dos juízes defere, mas isso não quer dizer que é um valor certo e que não existe outra possibilidade de ser outro tipo de valor ou de percentual. De forma alguma. Quantas crianças que têm necessidades especiais, que precisam de mais coisas do que uma criança comum e que precisam de um valor mais alto? Não é? Então, o juiz pode se limitar a um percentual, de forma alguma. A lei não é engessada.
Além do que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam e têm em mente hoje, né, que se implantou esse mito de que os alimentos são equivalentes a 1/3 do salário da pessoa ou 30%. Não existe essa limitação, como a doutora Mônica disse. Esse valor pode chegar a ser superior ou inferior, vai depender da situação do caso concreto. Exatamente. Já vi casos em que o juiz chegou a fixar em 40% do valor do salário do eu também já genitor. vi, 40%. 50%. Depende muito da condição financeira do pai, da necessidade da criança. E uma questão muito interessante não é o fato dessa mãe ter uma condição também melhor do que o pai, caso a criança venha residir com a mãe ou com o pai, vamos inverter aqui, usar as duas possibilidades. O genitor que está na posse da criança na guarda, ter uma condição financeira muito superior que o outro, que isso vai desobrigá-lo, tá? Isso não desobriga ninguém. Não é porque um tem uma condição ou o fato, eu estou desempregado. O desemprego traz a exoneração, doutor? De forma alguma, gente. A criança deixa de comer quando o pai está desempregado? Claro que não, né? O pai que dê seus pulinhos ou a mãe que dê seus pulinhos para poder pagar isso aí, né? Porque a criança não deixa de comer, a criança fica doente, a criança tem necessidades que não podem esperar. Então, isso é subsistência. Não tem como usar isso como justificativa. De forma para alguma. falar assim, não vou pagar porque estou desempregado. Se você estivesse casado com a mãe da criança ou o pai da criança, não teria que manter a subsistência da família? O raciocínio é o mesmo. Não é porque houve o rompimento do vínculo que vai exonerar a pessoa, vai desobrigá-lo a pagar a pensão. O que pode acontecer não vai haver a fixação sobre um salário dele como se ele estivesse empregado. Vai usar como parâmetro o salário mínimo nacional. E aí, o percentual vai variar de acordo com a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade de todos. Mas não há exoneração. Sim. Outro mito, doutora, você pode esclarecer para a gente. O fato do genitor que não está na guarda e é obrigado a prestar alimento, se ele contrair novo matrimônio, tiver novos filhos, isso dá a possibilidade dele parar de pagar ou diminuir o valor? Diminuir o valor, dependendo da situação. Olha esse fato. Não. Estritamente desse fato. Claro que não, gente. Mas assim, contraiu novas núpcias, não vai modificar o valor da pensão. Teve um outro filho, a princípio também não modifica o valor da pensão. Apenas se ele chegar em juízo, demonstrar com documentos idôneos que existiu uma diminuição na possibilidade dele assumir aquela obrigação anteriormente imposta, né? E aí sim, ele provar que ele não tem condições. E aí chegar a um novo acordo ou um novo valor. Mas isso não é obrigatório, não. Tem uma pergunta aqui. No caso do pai ter vários empréstimos, como fica o percentual? Eu já tive um caso há alguns anos onde o pai tinha vários empréstimos, especialmente porque trabalhava numa multinacional, numa indústria, e tinha lá as cooperativas, fazia vários empréstimos. Eu entendo, tá, que os empréstimos, eles não entram lá na liquidez do salário, tá? Porque o que acontece? Os alimentos são fixados sobre os ganhos líquidos. O que é isso? É o salário da pessoa descontados os obrigatórios, imposto de renda, contribuição sindical, INSS. Empréstimo não é desconto obrigatório. Se ele contraiu o empréstimo, isso não entra isso quer dizer, isso não vai sair do valor do rendimento dele para poder ser apurada a pensão, tá? Vai apurar como se ele não tivesse os empréstimos. Isso não é justificativa. Outro caso que já chegou também.
eu comprei um carro financiado, doutora, quero reduzir a pensão porque pago 1.200 de parcela de carro. Não vai ter possibilidade também, porque assim, não são descontos obrigatórios, são descontos fúteis, digamos assim, tá? Perante os olhos da necessidade da criança. Isso aí não pode ser considerado para abater lá do crédito alimentar do menor, tá bom? Lembrando que não existe pensão alimentícia só para criança, né? Existe também pensão alimentícia para adulto que precisa de ajuda, né? Às vezes é doente, às vezes não está inserido no mercado de trabalho há muitos anos. E num caso de divórcio, né? Esse ex-casal deve alimentos, né? Tanto o homem para a mulher como a mulher para o homem, né? E uma outra coisa também interessante de se dizer, doutora Daniela, é que quando os alimentos têm um caráter, como é que eu vou dizer, de indenização, um caráter indenizatório ou compensatório, e se a pessoa deixa de pagar, não existe prisão civil, tá? Porque não é subsistência. Exatamente. É a mesma questão lá do depositário infiel. Os alimentos se enquadram nessa questão. Os alimentos, eles geram a sanção da prisão, por quê? Porque eles visam manter a subsistência imediata daquela pessoa que tem direito de receber. Por isso, uma penalidade tão severa no caso de descumprimento. Agora, se é alimentos indenizatórios, o que é isso, doutora? Indenizatório. Então, vamos lá. Sofreu um acidente, fiquei impossibilitado de trabalhar e a pessoa que causou o acidente foi culpada, foi condenada a me pagar uma pensão, que as pessoas chamam de pensão alimentícia, e na verdade não é uma indenização material, tá? A pessoa fica obrigada a te pagar uma pensão durante a expectativa de vida do IBGE. Se a pessoa tem 22 anos e sofreu um acidente, hoje o homem, pelo IBGE, salvo engano, vive até os 74 anos. Apura-se 74 menos 22, apura-se quantos anos essa pessoa teria de expectativa de vida, e aí vai fixar essa pensão. Não é uma pensão, na verdade é uma indenização que é dividida mês a mês para facilitar o pagamento. Ela pode ser paga mês a mês ou de uma vez só, tá? E aí não cabe prisão, cabe o meio coercitivo de desapropriação de bens, que é a penhora, que é penhorar salário, penhorar aplicações financeiras, carro, até mesmo imóvel, tá, gente? Porque e a compensatória, vamos explicar a compensatória também. Sim. Vamos dizer, num caso de divórcio, uma pessoa ficou na posse do bem e a outra teve que sair. Então, esse tempo que a pessoa ficou na posse do bem, que era dos dois, né, seria uma forma de compensar, né, os valores, e aí, se deixar de pagar, é a mesma situação. Também não vai preso. Não vai preso. Uma questão muito importante que hoje muitas mulheres, tanto as mulheres quanto os homens, porque tem sido uma crescente de homens pedindo pensão alimentícia, porque a gente tem visto que o mercado de trabalho teve uma reviravolta muito grande, onde as mulheres saíram mais para trabalhar e alguns homens optaram por ficar no lar cuidando da família e tudo mais. Aquela pessoa que deixou de exercer alguma atividade remunerada, ficou se dedicando à família, mas que tem saúde, formação acadêmica e condições de se recolocar no mercado de trabalho, antes recebia uma pensão alimentícia, poderia ter o direito de receber uma pensão alimentícia em tese vitalícia, ou seja, não vitalícia porque a pensão alimentícia é a única coisa julgada, a única decisão que pode ser revista a qualquer momento. Tá? Exatamente. Não é porque o juiz fixou que não dá para rever. A qualquer momento. Fixou hoje, amanhã teve uma alteração, pode rever um dia depois, não tem problema. Isso existe, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que antes
o que poderia ser teoricamente eterno, hoje aplica-se um prazo. Os juízes estabelecem, conforme o caso, mulher nova, 20 e poucos anos, ficou casada 1 ano, então eu vou fixar a pensão alimentícia por 6 meses para ela se recolocar no mercado de trabalho. 2 anos, 3 anos. Tudo depende do caso a caso, tá, gente? Até mesmo mulheres com idades superiores, tá? Isso não se restringe às jovens ou aos homens jovens, tá? Abrange também mulheres com idades mais avançadas, mulheres mais maduras que sempre exerceram uma atividade remunerada e momentaneamente estejam impedidas de fazê-lo, tá? Mas é uma pensão hoje transitória, tá? É uma coisa que é um novo mito que as pessoas estão ainda com isso enraizado. Eu vou me separar e ele tem que me pagar pensão para o resto da vida. Não é bem assim. Não é bem assim. A pensão de maior durabilidade é para os filhos menores ou para o filho maior que esteja cursando o nível superior. Mas aí já deixa de ser pensão e passa a ser um dever assistencial. Ele não é mais pensão alimentícia, passa a ser uma assistência em razão do poder familiar do pai. Isso. E o pai pode negar, doutora? Olha, assim, poder, todo mundo pode, né? Ele pode negar, mas o juiz vai mandar ele pagar. Exatamente, gente. Gente, é uma obrigação que nasceu com o fato de você ser pai. Não tem jeito. Nasceu com o fato de você não ser tem mãe. muito tempo. O pedido de exoneração veio com a maioridade, né? E tranquilamente, a princípio a mãe, né, conversou e falou, viu, mas ele vai cursar uma faculdade, então não vamos exonerar ainda não e tal. Não quis saber, não, vou desonerar, pedir exoneração, lá. Chegou lá o juiz, falou bonito para ele, não, pai, que isso, pai, você tem condições aí, o filho ainda precisa estudar, e o filho era muito aplicado, era um filho, assim, um ótimo aluno, e que tinha um futuro brilhante pela frente, caso terminasse essa faculdade, né, e o pai queria exonerar. E se isso acontecesse, o que ia acontecer? Ele não ia conseguir estudar, porque a universidade dele era tempo integral. Então, não tinha condições mesmo. Então, era necessário, o juiz viu isso e falou, pai, contribui lá, porque esse filho aí, ele precisa e merece estudar. A questão é o mito da maioridade. Completou 18 anos. Acabou. Né? Na cabeça deles é assim, completou 18 anos, eu não tenho mais obrigação de pagar. Quantas pessoas eu já vi chegar e falar assim, completou 18, eu não pago mais. Não paga. Tá ótimo. O que acontece? A única modificação que tem aí é o prazo para que o credor de alimentos possa executar você. Porque enquanto ele é menor, não corre prescrição. Atingiu 18 anos, ele tem 2 anos para te executar. Se completou 18 anos e você tem 5, 6 anos para trás sem pagar alimentos, ele tem até 2 anos após a maioridade para executar esse período todo. Passou esses 2 anos, ele tem direito de executar a cada 2 anos. Até vir uma decisão judicial dizendo, olha, você não tem mais obrigação de pagar pensão. A obrigação alimentícia, gente, a obrigação de prestar alimentos, ela só se encerra com decisão judicial ou acordo entre as partes homologado pelo juiz. Ela não se encerra pelo simples fato da maioridade, tá? E não são 18 anos, são 21 ainda, tá? Ainda, apesar de várias modificações na legislação, ainda são 18 anos. E quando a filha ou filho tem filho ainda de menor? Bom, aqui tem uma questão assim. Se essa pessoa que recebe alimentos é menor e tem um filho, lascou. Falando português, claro, lascou. Porque assim,
tem duas vertentes. Se ela se casou ou contraiu união estável com o pai dessa criança, considera-se emancipada, né? Sim. Errada, doutora? Não, corretíssima. Considera-se emancipada. Todavia, entretanto, como dizem aí os nossos comediantes, se ela não contraiu união estável ou se casou, porque para se casar ela tem que ter autorização dos pais, Sim. Esclarecendo, tá? E essa filha ou esse filho menor tem que ter autorização, o pai ou a mãe tem que ir lá assinar para ele poder casar, que aí o torna emancipado. Se ele continua menor, residindo com os pais, e está grávido ou tem um filho, complicou, né? Porque aí o que acontece? O pai dessa pessoa tem a obrigação de pagar alimentos para ela, mas o pai do filho dessa pessoa tem a obrigação de pagar alimentos para o neto desse pai. Mas a obrigação do pai da pessoa que teve filho não desaparece com o simples fato dela ter filho. Exatamente. Para essa obrigação desaparecer, ou ela fica emancipada pela união estável ou casamento, ou com decisão judicial, comprovando que ela está trabalhando e tem condições de manter o seu sustento. Filho, por si só, não emancipa a pessoa. Tá? De jeito nenhum. Então, gente, vamos de novo explicar, né? A situação muito informal é muito complicada, porque ela deixa a pessoa sem condições de exigir. Não é, Daniela? Então, exatamente. O mínimo de formalidade é necessário. Hoje, como a gente comentou no início da live, existe a possibilidade, tem se trazido um leque muito grande de possibilidades de resolver essa situação de forma extrajudicial. Como? Fazendo-se um termo, um acordo, um contrato entre as partes e levando até o Ministério Público, que é o juiz, para que ele homologue. Não precisa necessariamente entrar com uma ação. Faz um contrato e pede essa homologação. Mas tem que ter um entendimento. Tem que ser consensual, as partes têm que estar de acordo e tem que ter assinatura de todos. Detalhe, tem que estar assistido por advogado, não adianta fazer lá qualquer contratinho e levar, porque vai necessitar de capacidade postulatória. O que é isso? É uma pessoa habilitada pela OAB para te representar em juízo e levar esse documento até o juiz e o promotor e pedir a homologação. Muitos juízes dispensam da audiência de ratificação. O que é isso? A audiência para ouvir e falar assim, não, doutor, tá certo, eu quero, tá tudo certo. Isso, tudo está escrito aí é verdade. Porque assim, deduz que se foi feito de comum acordo, tá certo. Então, não tem motivo para ratificação, tá? Mas existem vários caminhos. O que a gente precisa deixar claro com relação a esses mitos não existe valor fixo na lei para pensão alimentícia. Outra questão, doutora. A pessoa tem ali 5, 6 filhos, um com cada mãe ou cada pai. E aí? Mas os 30% é dividido pelos 5? Mas cada um é de um pai? Não. Peraí, deixa eu entender essa pergunta. São 5 filhos, um de cada pai. 5 filhos, um de cada pai. Esse pai vai pagar 30% no total para os 5 filhos? Esses 30% vai ser dividido para os 5? Não, né? Não. Vai depender do caso. Claro. Um pode receber 30, o outro recebe 20, o outro recebe 10. Não é que necessariamente... A necessidade, a possibilidade. Gente, sempre a necessidade, sempre. Não é que ele tem 5 filhos que os 30%, ou os 40%, ou os 20% vai ser dividido. Ainda que esses filhos sejam com a mesma mãe, tá? Com a mesma genitora. Exatamente. 2 filhos da mesma mãe, um pode necessitar mais que outro.
Então, o percentual é fixado intuito família, tá? Intuito familiar, não é em proveito da família, não é intuito persona, não é personalíssimo daquela pessoa, não é individual. Ele é fixado em 30% para família. O que é família nesse caso? Os filhos. Se são 2, 3, 4, 5 com o mesmo genitor, vamos seguir essa linha, Sim. fixou os 30%, não vai dividir os 30%. Ah, um completou 18 anos, eu vou tirar aqui dos 30% o que era equivalente a isso. Não. Vai continuar pagando os 30% até entrar com uma ordem judicial, com uma ação judicial discutindo a revisão daquele valor. Pois é. E a prestação de contas, doutora Daniela? Vamos falar sobre elas? Também é uma dúvida recorrente, né? Então, muitos pais ou mães que pagam prestação alimentícia, ou até mesmo aqueles que recebem, não sabem que existe essa bendita ação de prestação de contas. O que é isso, gente? É igual quando você é sócio de alguém, tá? E porque você é pai e mãe, você é sócio. Vocês são sócios porque vocês têm filhos em comum. Então, vocês são sócios ali porque vocês têm uma propriedade em comum. Certo? Exatamente. Então, aquele que é obrigado a pagar alimentos, havendo suspeita de que essa verba está sendo utilizada para eventos não necessariamente destinados aos filhos, ele pode entrar com uma ação exigindo que a pessoa que tem a guarda e administra essa pensão alimentícia apresente comprovações da utilização daquele dinheiro. Tá? Então, é uma coisa muito séria. Muitas pessoas não sabem que existem. Muitas mães e pais pegam a pensão dos filhos e utilizam para outras coisas e deixam faltar as coisas para os filhos. O que acontece? O outro genitor, ele nunca pensa que pode exigir prestação de contas além de pedir a guarda daquela criança. Ele só vem querendo a guarda. Mas ele pode pedir a prestação de contas. E essa pessoa que fez coisa errada, ela pode responder por isso. Sim, ela pode, inclusive, pedir um prazo para poder justificar esses gastos. Porque muitas vezes os pais têm gastos e não tem como comprovar eles. Então, eles chegando essa prestação de contas, né? Então, fala para mim aqui, você gastou esse valor aqui em quê? Então, tá, então me dá um tempo aí que eu vou pegar as notas. Eu vou pegar. Então, isso também é possível. Tá? Então, você não é obrigado no momento que chegou essa prestação de contas, você tem como provar, porque muitas vezes você não tem esses documentos. Então, não é comum, né, a pessoa guardar. Não é comum a pessoa guardar. Ninguém guarda. Quem guarda aquele ticketzinho, cupom fiscal de farmácia? Eu não guardo. Você guarda? Então. Muito difícil, né? Então, é fixado um prazo para que você possa juntar toda a documentação necessária e demonstrar em que foi feito esse gasto, né? E essa ação, inclusive, ela pode gerar um estudo social e psicológico nessa família, tá? Se essa pessoa não tem condições de comprovar mediante documentos a destinação desses alimentos, o juiz vai designar pessoas de sua confiança para fazer essa avaliação, para verificar se a criança está sendo bem cuidada, se está frequentando escola, se tem lazer, porque aí dá para ser em dia. Porque o que acontece? As necessidades da criança, ela é diferente da possibilidade dos pais, ela é presumida, tá, gente? O pai tem que comprovar que ele não tem condição de pagar aquele valor, mas a criança não tem que comprovar que ela precisa daquele valor. Exatamente. É presumido. Então, assim, é preciso um indício muito forte de que esse valor não está sendo destinado ao que é devido. E também a pessoa que está administrando esse valor tem que ter cuidado com isso. Exatamente. Não deixar faltar. Porque pode responder. Gente, vamos deixar claro também outra, né, Daniela? Deixar claro que alimento, gente, não é só comida, não, tá?
Alimento é remédio, alimento é cuidado, alimento é higiene, alimento é tudo, Moradia, tudo que uma criança precisa, como a Daniela falou, lazer, tudo, tudo que uma criança, uma educação. pessoa precisa para sobreviver, É, tá? é que na verdade, assim, normalmente as pessoas confundem a pensão alimentícia com a questão de comida. Ah, Isso, eu tô pagando para ele comer. Então, não é, gente, não é só a comida em si. Não é eu vou deixar de dar o dinheiro para comprar o arroz e o feijão. Não. Você pode gente, sim. óculos, Você pode é sim, né, comida, doutora, substituir o pagamento em dinheiro pelo pagamento in natura que a gente fala, ou seja, é uma parte é possível. em necessidade da criança. Ah, eu não vou pagar em dinheiro, mas eu vou pagar a escola, eu vou pagar o convênio médico, eu vou Isso, pagar a natação, metade, eu vou pagar a natação, eu vou pagar uma parte do aluguel, eu vou pagar a conta de água, de luz. material Você escolar, uniforme. pode fazer essa substituição, mas tudo com autorização judicial, tá? Exatamente, acordo, né? Ou mediante acordo, Até né? porque assim, Homologar. já vi muitos casos, meu Deus, muitos casos de que fica lá estabelecida a obrigação em dinheiro. Aí o casal, o ex-casal, chega num consenso, não precisa me dar em dinheiro, não, paga essa conta aqui, paga aquilo ali. Aí depois vem lá, bendito administrador, e fala assim, doutora, ele não está pagando a pensão, doutora. Aí a doutora entra com a execução, ou o doutor entra com a execução. E essa pessoa apresenta os recibos de que estava pagando in natura. Gente, desculpa, mas não vai justificar. O juiz pode entender, pode haver entendimento de que sim, você pagou a sua obrigação, mas há juízes ainda que entendam que isso é uma complementação, Complementação. que não é o Exatamente. cumprimento da sua obrigação, tá? Doutor, eu acho que um ponto importante da gente falar aqui da pensão alimentícia é que ela não se restringe a pais e filhos, né? Sim, eu falei um pouquinho, não falei? Que ela se estende também para os avós, para os Sim, tios, para os para os avós irmãos, a gente falou ainda, verdade. para os irmãos. O que que Sim, acontece? A pensão alimentícia ela é devida entre parentes, tá? sim, desde que haja necessidade. O que são esses parentes? São pessoas do mesmo grupo familiar, seja com o grupo sanguíneo ou Por por afinidade. afinidade, que é a adoção. Vamos trazer como exemplo aqui mais fácil a adoção. Na ausência do pai ou na impossibilidade do pai ou da mãe prestar esse alimento, é chamada a pessoa mais próxima na linha ascendente. O que é a linha ascendente? Aquela que vem antes. Isso. No caso, os avós, tá? Só que esses avós não vão substituir o pai. Eles vão complementar, tá? Isso. Muitas pessoas acham que eles vêm para substituir. E não há Não substituição. é assim, Há uma não, gente. complementação. É uma responsabilidade subsidiária, E né? por que isso acontece também, né, Dani? Muitas vezes esses avós já são idosos. Eles também têm as suas necessidades. Necessidades. Então, eles não podem vir e assumir uma responsabilidade que é do filho, né? Eles, como você disse, ele é subsidiário, é uma parte, né? Oi? É Travou? subsidiário. Isso, subsidiário. E detalhe, é, a, esses avós podem também pedir pensão para o filho. Podem, claro. Se eles não têm condições, ao invés de prestarem alimentos para os netos, eles podem pedir pensão para o filho. Aí o filho, ao invés de pagar só para os filhos, vai pagar Paga também também para os para os pais, pais. né? E Sim. outro detalhe, né? Assim, para a gente encerrar, porque a gente já está indo para 50 minutos e é assunto para mais de metro aqui, se a gente for discutir, né? É,
o que que acontece? Os netos também podem ser obrigados a pagar para os avós. Sim. Na ausência dos seus pais. Então, gente, a prestação alimentícia, ela é mais alargada do que muita gente imagina, É verdade. né? E é um instituto de subsistência, gente, é que norteia isso aí, tá? É um avô velhinho que não tem aposentadoria, não tem LOAS, não tem nada. E tem um neto lá que trabalha e ele pode pedir para o neto. Sim. Uma coisa importante, você levantou a questão previdenciária, só fazendo um link aqui com a questão previdenciária, já que eu estou mais focada nessa área. Não é o fato também, porque nós temos muitas crianças que são incapazes ou deficientes e que os pais se separam e essa criança acaba recebendo um benefício assistencial do governo, o chamado LOAS ou BPC, Benefício de Prestação Continuada. E esse fato não exonera o genitor de pagar os Também alimentos. não exonera. Verdade. Não é porque a criança está recebendo esse benefício que o genitor vai ficar exonerado de prestar os alimentos. Então, muita atenção nisso, porque muitos genitores deixam de pagar porque os filhos deficientes ou incapazes recebem um benefício assistencial do governo. Não se enganem, o seu dever de pai não vai ser exonerado só com base nisso. É preciso uma série de comprovações. Também, né? Então, vamos fazer um outro link aí também com relação aos alimentos gravídicos. Essa grávida está recebendo um benefício do governo, um benefício assistencial do governo. O pai não fica exonerado de pagar também os alimentos gravídicos, não? De forma alguma. De forma alguma. Porque então, muitas vezes, assim, mesmo que ela estivesse trabalhando, isso não exonera a obrigação paterna. Porque a obrigação, ela decorre da relação familiar, ela decorre do parentesco, não é do fato financeiro. Ela não decorre da situação financeira. Basta ser pai ou mãe para ter a obrigação. Ponto. Seja pai sanguíneo ou afetivo, gente. Teve caso recente aí também de um pai que reconheceu um filho e depois fez exame de DNA, descobriu que não era dele e pediu exoneração da pensão. O juiz negou. Por quê? Estabeleceu-se um vínculo com a criança. Estabelecendo esse vínculo, gente, a doutora Mônica caiu aqui. Vou mandar para ela novamente o convite para que ela entre. Voltando. Oi? Voltou? Então, voltando a falar, estabelecendo-se esse vínculo, ele é obrigado a pagar os alimentos, tá? Doutora, vamos encerrando. Eu acho que a gente está com probleminhas aqui. A nossa internet não está muito boa hoje, gente, mas eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer bastante coisas para vocês. É um tema muito extenso, se a gente for discutir aqui, vai tomar bastante tempo, mas a gente promete voltar numa próxima live em breve, dando continuidade. Manda as dúvidas, gente. Manda as dúvidas de vocês, vai ser um prazer esclarecer aqui. E até fica mais fácil para a gente nortear nosso bate-papo aqui com vocês, tá? Exatamente. Porque, como eu disse, é um tema muito amplo e se formos abranger muito detalhadamente, fica muito cansativo para vocês, tá bom? Mônica, obrigada por topar essa live de última hora. Tá? Uma delícia, Dani. Em breve traremos outras surpresas como essa, né? De última hora, assim. Espero que o tempo ajude, não faça a internet cair, como está fazendo. Mônica? Vamos falar de... Gente, a internet está horrível. A internet está horrível, a Mônica não está conseguindo se conectar muito bem aqui, mas eu queria agradecer muito a presença de todos vocês e
Agradecer a Mônica também, novamente, por tudo, por estar presente, por topar isso aqui, esse bate-papo, especialmente porque ela andou estudando aí uns temas recentemente para uns casos e até mesmo para atualização, né, que me fez Amém. dar uma reavivada aí na minha paixão pelo direito de família. Então, vamos falar de outras coisas também. Vamos falar de juizados, vamos falar de consumidor, vamos falar do que vocês quiserem, gente. É vocês que mandam aí. Isso, coloquem aí pra gente. Em breve, a doutora Mônica estará com uma página no Facebook também. Vocês poderão também comentar lá para deixar aí pra gente um norte, tá bom? Mônica, muito obrigada. Obrigada, Dani, pelo convite. Foi uma delícia. Gente, muito obrigada pela participação, pela presença. E até uma próxima, viu? Gente, eu vou deixar o link salvo aqui no Facebook, tá? E vou subir também lá no meu canal do YouTube para que vocês, quem não conseguiu assistir, vocês que queiram compartilhar essas informações, possam fazer isso de forma mais fácil para quem não tem Facebook ou Instagram, tá bom? Obrigada, gente. Uma excelente noite. Hoje já é quinta-feira. Que o final de semana seja abençoado para todo mundo, tá? E muito obrigado novamente pela presença de vocês aqui. Obrigada, Mônica. Nós, que Deus abençoe as nossas famílias e que a família é sagrada. Então, qualquer dúvida que vocês tenham aqui com relação ao direito de família, ou consumidor, ou juizados, estamos aqui. Obrigada, gente, pelas felicitações. E a gente tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, Dani. Obrigada. Um beijo. Tchau, Mônica. Beijo.